Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Antes de mais nada, um bom domingo para você. Vamos falar do Vascão? Vamos. Vasco treinou nesse domingo, não teve folga não. A gente vai falar desse treinamento e vai falar também que o Cruzeiro pode ter um desfalque importantíssimo nesse jogo lá em Belo Horizonte. Já vou pedir para participar comigo meu companheiro, um ótimo repórter da Rádio Itatiaia, que é o Emerson Pansieri, que está no dia a dia do Cruzeiro. Ele chegou ainda há pouco lá de Alagoas, lá de Maceió, onde acompanhou a vitória do Cruzeiro em cima do CRB 2-0. Vamos falar também do Vasco que processou o CSA. Por que o Vasco processou o CSA? E você sabe quantos jogadores pendurados tem o Vasco da Gama para o jogo de quarta-feira em Belo Horizonte com o Cruzeiro? Então, vou te contar tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal. A gente te pede, como sempre, né? Você fica à vontade para se inscrever ou não, mas de preferência se inscreva. E a descrição está embaixo, Wellington Campos FC, aquele sininho, aquele joinha para fortalecer. E peço sempre para você espalhar para os seus amigos, para colocar no grupo da família, no grupo dos vascaínos, no grupo do pessoal da Pelada, e você, minha amiga, também. Tem muitas mulheres acompanhando a gente e eu gosto muito desse trabalho. Quero mandar um beijo carinhoso para a dona Raquel, esposa do meu querido amigo Paulo, né, na Tijuca, e ela me encontrou, fui cortar o cabelo, aí ela, Wellington, não perco um vídeo seu. Então, dona Raquel, um beijo carinhoso para a senhora. Paulo, forte abraço, um abraço nos netinhos, que são sensacionais, e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente volta com muitas notícias depois dela. A vinheta. Muito bem, meus amigos, vamos falar então do Vasco da Gama, que treinou neste domingo depois da ótima vitória na última sexta-feira em cima da equipe do Náutico, 4-1. Foi um jogo sensacional, a torcida saiu não só pela chuva, mas saiu com a alma lavada, bela atuação, bem escalado o time do Vasco. Aliás, eu quero o seu comentário. Você gostou da escalação? É isso mesmo? O Jorginho tem que barrar o Quinteiro, colocar o Danilo Boza, tirar o Edmar, colocar o Paulo Vitor, tirar o Alex Teixeira, né? E colocar aí o Egnaldo, como foi no jogo contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Você repetiria a mesma escalação da vitória de 4-1 em cima do Náutico em São Januário? Ou você faria uma escalação diferente? Bem, o Jorginho já trabalhou neste domingo, observando os jogadores. O segundo dia após cada jogo, minha gente, é muito mais de recuperação dos atletas. É quando aparecem realmente aquelas dores, uma lesão aqui, uma lesão acolá. Mas, por enquanto, o departamento médico do Vasco da Gama não passou nada de ter algum jogador que esteja fora da partida contra o Cruzeiro. O que preocupa é isso aqui, ó. 7 jogadores pendurados. Nenê, Andrei, Anderson Conceição, o goleiro Thiago Rodrigues, que levou o cartão na última sexta-feira, o Alex Teixeira, o Quinteiro e o Matheus Barbosa. Quem tomar o terceiro amarelo vai desfalcar o Vasco diante da equipe do Londrina. Já eu vou falar da rodada, tá? Quais são os jogos que interessam o Vasco da Gama, além do seu próprio jogo, e quero falar do Cruzeiro também. Para falar do Cruzeiro, eu tenho uma notícia forte do Cruzeiro, hein? Tenho uma notícia forte aqui do Cruzeiro. Vou até Belo Horizonte com meu amigo Emerson Pansieri, da Rádio Itatiaia. Chegou ainda há pouquinho lá de Maceió, onde acompanhou ontem, ao lado do Piquitito, a vitória cruzeirense 2-0, levando o Cruzeiro a 65 pontos nesta Série B. Para mim já subiu há muito tempo o Cruzeiro. Mas vamos lá. Alô, meu querido Emerson Pansieri. Alô, Wellington! Forte abraço para você. Que show, hein, pai? Pois é, ídolo. Cruzeiro que voltou de Maceió, voo fretado, foi em voo fretado e voltou de voo fretado, obviamente, num esquema que o Cruzeiro montou
para até mesmo preservar os atletas. O Cruzeiro optou por não ficar em Maceió. Os jogadores chegaram na hora da partida e foram após essa vitória para cima do CRB 2-0. O Cruzeiro 65 pontos e em caso de vitória, na quarta-feira, diante do Vasco da Gama, pode confirmar esse acesso matemático à elite do futebol brasileiro e cá entre nós, onde o Cruzeiro nunca deveria ter saído, né? A gente, na Itatiaia, registrou o pós-jogo, muita entrevista legal, o Brock falando sobre essa missão do time, o Rafael Cabral destacando a humildade dos jogadores. Foram 6 mudanças na partida contra o CRB, até para dar mais gás a alguns atletas. O Zé Ivaldo foi poupado, o Edu, que é artilheiro do Cruzeiro, foi poupado na temporada e no Campeonato Brasileiro. O Edu, pelo Cruzeiro, tem 8 gols e 19 no total na temporada. Também o Bidu, vem sendo destaque na lateral esquerda do Cruzeiro, foi poupado. São outros jogadores que podem retornar, assim como o Jajá também, né? São jogadores que podem voltar à equipe celeste na partida contra o Vasco da Gama, na quarta-feira, 9 horas da noite, com o Mineirão lotado. Vai vender todos os ingressos, camarotes, tem aquela forma também, né, dos ingressos serem, eles voltarem para comercialização, de quem comprou, colocou no carrinho, mas não efetuou a compra. Essa é a situação do Cruzeiro, vai ter casa cheia, não vai sobrar ingresso para esse clássico do futebol brasileiro. E eu devolvo para você com um forte abraço, um beijo no seu coração, meu amigo Wellington Campos. Obrigado, Emerson Pansieri, pelo seu carinho, por participar conosco aqui do nosso canal Wellington Campos FC, nesta edição de domingo. Muito obrigado. Então, Pansieri falou dessas questões aí do jogo de quarta-feira. E a comissão disciplinar de número 2 vai julgar na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, o técnico Paulo César Pesolano, que é o técnico do Cruzeiro. Ele está em curso no artigo 258, parágrafo 2º, ou melhor, inciso 2º, e que pode dar a ele de 2 a 6 jogos de suspensão. Ele já está trabalhando com um efeito suspensivo. E agora o Cruzeiro vai ter que batalhar muito para absolver o Paulo Pesolano. Ele foi expulso no jogo contra o Grêmio. Se for punido, se o Cruzeiro não conseguir o efeito suspensivo, o Paulo Pesolano não poderá ficar na área técnica no jogo contra o Vasco, quarta-feira, no Mineirão, às 9 da noite. E a gente diz o seguinte, o Paulo Pesolano é muito importante para esse time do Cruzeiro. Ele é muito intenso na beira do campo. E isso pode trazer aí um problema para o Cruzeiro, né? E melhorar para a vida do Vasco. Eu falei também que o Vasco processou o CSA. E eu vou explicar. O doutor Marcelo Jucá fez uma denúncia contra o CSA, que você vai se recordar, no jogo lá em Maceió. O preço do ingresso para o torcedor do Vasco era o dobro. Né? Era R$200 um ingresso para o torcedor do Vasco ver aí a sua equipe, enquanto que era R$40 para o torcedor do CSA. O regulamento não permite, o Vasco ingressou no STJD como terceiro interessado e o julgamento será também na próxima terça-feira. Mas o que pode acontecer com o CSA, Wellington? Além de ter que devolver o dinheiro aos vascaínos, porque o Vasco orientou os seus torcedores a aguardar o ingresso, né? Também sofreram uma multa de R$1.000 até R$100.000 por causa desse abuso no preço do ingresso contra o torcedor do Vasco da Gama. Bem, vamos falar agora de como está o campeonato. O Cruzeiro tem 65 pontos, o Bahia tem 51. O Grêmio tem 50, o Vasco chegou a 48. Aí você tem o Londrina com 43. O Londrina com 45, né? E o Sport sim, com 43. O Ituano tem 41. É o sexto colocado. Agora, você tem Ponte Preta, CRB, Criciúma e Tombense com 40 pontos. Então, isso aí está embolado ali pelo meio do campeonato. Nós vamos à rodada de número 31. E na terça-feira, 19 horas, dia 20 de setembro, jogam na Arena do Grêmio e Sport. Para mim, o melhor resultado aqui é um empate ou a vitória do Grêmio, tá? Porque o Grêmio está na frente do Vasco.
Na quarta-feira, Cruzeiro e Vasco. Melhor resultado, vitória do Vasco. Um resultado muito bom, empate do Vasco em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro ganhando do Vasco é um resultado ruim, sim senhor. Por quê? Na sexta-feira tem Londrina e Ponte Preta. Um detalhe, o Londrina tem 45 e a Ponte Preta tem 40. Se a Ponte ganha do Londrina, vai a 43. E dá uma segurada bacana na equipe do Londrina. E temos no sábado Bahia e Operário, esse jogo lá na Fonte Nova. E depois, na 32ª rodada, é o jogo que está todo mundo aguardando, que é o Vasco e o Londrina aqui no Rio, no estádio de São Januário. Então são 7 pendurados, aí eu volto a falar desses pendurados, porque quem tomar o terceiro cartão amarelo não pega em São Januário a equipe do Londrina. Nenê, Andrei, Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, Alex Teixeira, Quinteiro, Matheus Barbosa são os pendurados. Tá gostando do nosso trabalho? Dá um like, se inscreva, né? Wellington Campos FC, espalhe, por favor, o nosso trabalho. Tá passando tudo aí embaixo. Sininho, como que você faz? Para que você habilita o sininho? É justamente para receber as notificações de quando a gente subir o vídeo falando de futebol aqui no nosso canal. Essa semana nós vamos falar muito de seleção brasileira também. Meu último vídeo foi justamente com o Kleber Xavier e a seleção está se apresentando no técnico Tite. Vamos falar de Vasco? Vamos falar de seleção brasileira, até porque faltam 62 dias para a Copa do Mundo e vem aí o Mundial e a gente vai trazer muitas informações também. Quero agradecer a sua participação, muito obrigado, uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.